Uma Então, introdução. então, Muito bem, eu faço uma pequena introdução muito rápida e passo já ao José Manuel Amaral. Muito boa tarde a todos. Portanto, hoje temos mais uma sessão do ciclo que estamos a realizar desde o início do ano de celebração dos 30 anos do relatório Porta. Como sabem, foi um documento absolutamente estratégico para a definição das linhas mestres da economia portuguesa há 30 anos. Fizemos já algumas sessões, mas hoje temos o lugar de prazer ter aqui uma sessão muito especial, com dois antigos responsáveis políticos, o José Luís Amaral, antigo Ministro da Indústria e Energia, que foi, no fundo, a pessoa que esteve na gênese e na coordenação política deste relatório, que, de certa forma, criou as condições para que fosse possível, e o Dr. Castro Tavares, que foi, mais tarde, noutro contexto governativo, Ministro da Economia, e também acompanhou estas questões num outro contexto. Já agora, muito rapidamente, antes de passar a palavra ao José Amaral, dá nota de que vamos ter na próxima semana, precisamente 2 a 8 dias, uma nova sessão mais centrada nas questões da agenda económica, com também duas conhecidas pessoas destas áreas, o professor Fernando Ferreira de Sousa, que foi antigo secretário de Estado, e também professor da Faculdade de Economia do Porto, e que é neste momento presidente do Conselho Superior da Universidade do Porto, do Conselho Geral, aliás, e o José Joaquim Menezes, que está o prazer de estar aqui connosco hoje, e que é um conhecido gestor e empresário, responsável por um grupo importante na área dos moldes, que é a Ibidal Moldes. E de hoje a 15 dias, last but not least, teremos a última sessão deste ciclo, também com duas pessoas muito conhecidas, o António Nogueira Leite, que é uma pessoa muito conhecida, professor universitário, foi também responsável político e também responsável na área financeira, e o José Furtado, que está aqui hoje connosco também, que é atualmente presidente da Águas de Portugal, e que irão abordar a área do financiamento. Portanto, hoje a sessão, exemplo de antes das sessões anteriores, vai ter dois momentos. O José Luís Amaral irá começar, falará cerca de 25 minutos, depois passará a palavra ao nosso amigo Carlos Oliveira, que irá apresentar muito brevemente um pequeno projeto associado precisamente ao relatório Porter, com inteligência artificial, e que nós iremos divulgar no nosso grupo com muita consistência. Depois passamos ao Castro Tavares e vamos tentar, a partir das 7 menos 10, 7 menos 5, ter aqui uma discussão até às 7h30, 8 menos 20, com os presentes. Gil de Amaral, a palavra é sua e muito obrigado por tudo. Não estamos a ouvir, Gil de Amaral, tem que... Muito bem, já tinha desligado, tinha uma chamada aqui da minha colega do técnico, que muito vai bem. acompanhar o exame. Bom, então boa tarde a todos. Eu vou fazer primeiro, começar a fazer uma notas metodológicas sobre o pensamento do Michael Porter, que eu ensinei isto nos anos 80, antes do governo, como professor de Economia Industrial da Faculdade de Economia da Nova, e depois explicar as minhas razões da aplicação do modelo do Porter. O professor Michael Porter, para mim, está na interação entre a economia industrial e a estratégia empresarial. Economia industrial aqui é no contexto inglês de indústria, que é o negócio, setor de atividade, não no contexto português de setor secundário. Portanto, quando eu for falar aqui de economia industrial, é mais no contexto inglês, e para mim, economia industrial é a microeconomia aplicada aos mercados, sejam eles do setor secundário, setor terciário. Os ingleses falam muito de indústria dos seguros, indústria bancária, e portanto a concepção que eu aqui utilizo indústria é a concepção inglesa. Ele teve o primeiro livro em 1980, que no fundo deu um segundo fogo no campo da economia industrial, revitalizando o chamado paradigma da economia industrial, que é o paradigma da estrutura comportamento-performance, do Mason, Bain, Scherer. Aqueles que estudaram a economia industrial conhecem bem este paradigma. E depois, curiosamente, ele aperfeiçoou, deu um fogo a este paradigma, fazendo também uma reflexão sobre as políticas governamentais e a sua relação com os outros fatores de competitividade. Ele, nesse aspecto, é menos intervencionista que o Scherer neste paradigma de economia, de estrutura de competente performance, porque põe sempre a intervenção do governo aponteado e não a traço contínuo, e dizendo que, no fundo, o governo tem um papel parcial no funcionamento dos mercados. É menos intervencionista que aquilo que a gente vê no chamado paradigma base da economia industrial. Depois tem um segundo livro, em 85, e esse já fala de vantagens competitivas. Eh, e aí ele tem muito acento nas empresas e na identificação das suas vantagens. Depois introduz a teoria dos clusters, que é aquela que é mais conhecida. Ele é até mais conhecido pela teoria dos clusters do que pelo Diamond, que nós traduzimos em português diamante, mas a tradução correta devia ser losango, mas nós traduzimos pelo diamante, até porque faz jeito, porque depois a intervenção governamental a gente diz que é para polir o diamante. Até faz jeito de falar em diamante, mas se fosse a designação correta, devia ser losango.
e quando ele reduz os clusters, ele regressa um bocado às origens da economia industrial, mas tem uma vantagem em relação ao paradigma base da economia industrial, é que ele operacionaliza os conceitos das indústrias relacionadas do suporte de uma maneira que do paradigma básico da economia industrial não era operacionalizado. E, portanto, ele tem uma grande vantagem metodológica em relação ao paradigma clássico da economia industrial e ao introduzir, de facto, os clusters e este conteúdo operacional das indústrias relacionadas ao suporte. E acaba esta digressão com o livro de 1990, Competitive Advantage of Nations, que, no fundo, foi o livro que foi o grande suporte do trabalho feito pelo Porto em Portugal. Portanto, se quiserem, este livro fornece um modelo teórico para este trabalho feito em Portugal. Porque é que eu resolvi fazer isto? Porque eu achava que o debate estava muito focado na macroeconomia e nós íamos focar o debate na microeconomia. Até Portugal estava numa rota de entrada para o euro e, de facto, os instrumentos tradicionais da macroeconomia iam ser perdidos e eu considero que os da microeconomia deviam ser enfatizados e reforçados. E, para mim, quer o Ministério da Indústria, que se chama Ministério da Economia, é o Ministério da Microeconomia. As finanças trata da macro, agora já nem é ela sequer, é Bruxelas e o BCE muitas vezes. E, portanto, eu tive a grande preocupação de passarmos o ênfase quando podemos discutir a microeconomia e também passámos para a aplicação dos clusters na economia portuguesa e para estratégias de eficiência coletiva. E pensava desenvolver isto em profundidade no PEDIP 2 e, portanto, essas foram as motivações. E por isso, o que é que eu fiz? Convidei empresas privadas e públicas a financiarem um estudo em conjunto com agências públicas como o IAPMEI, o ICEP, na altura chamava só ICEP, e o Instituto de Informação Profissional. Todos aceitaram isto e nós fizemos, de facto, um financiamento misto público e privado para o estudo do Porta e, portanto, no fundo, desenvolvemos uma verdadeira complicidade estratégica entre o Estado e o mercado, que é uma coisa que o PS gosta muito de falar, mas não sei se pratica. Mas eu aqui estou a roubar o termo complicidade estratégica ao PS, fizemos uma complicidade estratégica entre o Estado e o mercado. E o que eu achei aliciante é que, mais do que os modelos, porque os modelos são sempre redutores da realidade e, como tal, discutíveis, o importante do projeto Porta foi a dimensão mediática do projeto e a constituição das task forces entre empresários, instituições empresariais e a administração pública para implementar as recomendações do projeto, que geraria grandes efeitos dinâmicos na sociedade e economia portuguesa. Eu lembro-me sempre de um estudo que tive associado pelo Banco de Fomento, eu e o professor Manuel Sebastião, encomendámos a equipa de GBI, dirigida por João Cravinho, com Ferro Rodrigues, Lino Fernandes, um estudo excelente sobre a especialização da indústria portuguesa. O estudo foi feito, mas depois ficou na gaveta. Portanto, com o relatório de Porta, nós não íamos deixar o relatório na gaveta, ia ser depois implementado através da constituição das task forces. No que toca à dimensão mediática, o prestígio do professor Porta e o facto de falar em inglês, o professor Miguel fala em inglês, veio dar uma dimensão mediática a coisas que eu dizia, mas o pobre ministro português a falar português falava sozinho. Eu andava a dizer que não havia setores condenados, setores tradicionais não eram setores condenados, setores tradicionais significavam que faziam parte da nossa tradição industrial, não havia setores condenados, havia em todos os setores empresas que se modernizavam e outras que não faziam. O PS, na altura, dizia que eu era pouco agressivo na política industrial, porque eles queriam era o silício replicar a Silicon Valley, lembro perfeitamente do meu amigo Guterres, era isto que ele pensava, e eu dizia que não podíamos esquecer os setores tradicionais. Porter veio confirmar tudo o que eu dizia em inglês, tendo uma ressonância mediática que o pobre ministro não tinha. E, portanto, a gente devia apostar naquilo em que já temos experiência e conhecemos, em vez de avançar com coisas que não conhecemos, só porque são moda nos teóricos da política e da economia. Contrariamente ao que muita gente pensou, ele não dizia que devíamos ficar só nos setores tradicionais, dizia é que não podíamos esquecer aqueles que tínhamos experiência e tradição. Depois, obviamente, podíamos avançar por outras coisas. Agora, esquecer destes e avançar só por coisas da moda é que não fazia sentido. Eu andava a dizer isto em português, eu repeti o inglês com outra dimensão. E depois achei imensa piada quando o ministro de sombra do PS, o meu amigo Henrique Neto, o ministro de sombra do PS, dizia até que eu estava a ser pouco entusiasta do relatório Porta que tinha encomendado. Até me criticava, ele estava perfeitamente aderido a esta realidade, o que eu achei muito interessante. Por outro lado, o método de trabalho com a constituição das task forces iria gerar os tais efeitos dinâmicos na economia, além do relatório. Eu lembro, de facto, desse trabalho excelente sobre a posição da indústria portuguesa, que me foi muito útil também para a minha política industrial, sobretudo os bens de equipamento,
com o João Cravinho, o Fernando Rodrigues, o Félix Ribeiro e o Lino Fernandes, mas ficou o relatório feito e depois mais nada se passou. O Fórum para a Competitividade iria, depois, protocolizar o relatório de Porter, dando sequência ao trabalho, conduzindo as task forces e fazendo a dinâmica. Mas veio depois o governo PS e acabou com o projeto Porta, não apoiando financeiramente. O governo tinha, PS na altura, tinha 50 milhões de contos para apoiar a recuperação de 2.000 empresas inviáveis, perto só recuperou duas, mas não deu 500 mil contos para apoiar a viabilização financeira do Fórum, coisa proposta do engenheiro Belmiro de Azevedo. Para o PS, devia haver concessão estratégica entre o Estado e o mercado, mas no Fórum para a Competitividade foram perfeitamente neoliberais, diziam que o projeto só se devia aguentar com financiamentos privados do mercado. E, portanto, o Fórum manteve-se em situação mínima, de serviços mínimos, e depois não teve capacidade de pôr a funcionar as tais task forces que estavam aderidas. Mas, posteriormente, o governo PS, ainda bem, veio recuperar a ideia dos clusters trazidos para o projeto Porta, e, portanto, esta ideia acabou por ficar na economia portuguesa e ainda bem. O projeto seguiu desenvolvido no seu livro, o livro do Porter, tal que eu falei, Competitive Advantages of Nations, contemplando de uma forma sistémica as duas ferramentas teóricas do modelo Porter. O diamante, ou a mais correta em português do losango, e a teoria dos clusters. Segundo o modelo Porter, a competitividade de cada nação reside na otimização deste diamante, aplicado aos clusters setoriais, regionalmente concentrados, em que o país já possui vantagens, sendo esses clusters suportados em políticas públicas horizontais. Essas políticas públicas e a intervenção do Estado na economia destinavam-se justamente, como eu referi há pouco, em polir e dar brilho aos vértices do diamante. A aplicação do projeto Porter permitiu melhorias evidentes dos setores tradicionais, como do calçado, do têxtil, vestuário e confecções, toda a lógica do design, pequenas séries, processos industriais flexíveis, respostas rápidas às solicitações do mercado. Começou a ir muito bem no calçado e depois no vestuário e confecções vieram mais tarde a emular. Isto tudo estava no relatório Porta. Nos vinhos, cujo aumento de qualidade é evidente, e no mobiliário, bem visíveis na qualidade e design. E são recomendações que vêm do projeto Porta. Teve um foco muito grande nos fatores de produção do diamante, teve impacto médio nas condições de procura. Devo dizer que aqui o Estado e as políticas públicas e as compras públicas nunca ajudaram, porque as compras públicas continuaram a ser feitas na lógica do preço mais baixo e não da qualidade. E, portanto, o Estado tinha um papel determinante das condições de procura, a puxar para o lado da oferta da economia portuguesa, mas nunca o fez e continuou sempre na lógica do preço mais baixo. E, portanto, falhou até em ajudar nas condições de procura. Teve um efeito baixo nas lucros de rivalidades futuras de empresas e indústrias nacionais de suporte. Vejam que ainda hoje temos uma estrutura excessivamente atomizada e pulverizada, com baixa concentração empresarial e falta de massa crítica para competir. Tudo isto foi abordado no projeto Porter e, infelizmente, estamos muito atrasados nesta matéria. Não houve praticamente melhorias nas políticas públicas de apoio às variáveis horizontais. Eu acho que o euro, os fundos comunitários, especialmente a investigações e aumento tecnológico nos consórcios, vieram já disto, mas na altura, logo a seguir, no governo PS, isto não teve grande efeito. Curiosamente, os classes setoriais evoluíram hoje em dia no contexto da teoria do desenvolvimento endógeno de Paul Roma, que deu, aliás, suporte à economia do conhecimento para regiões de desenvolvimento tecnológico, com um incremento da fertilização cruzada entre universidades e empresas high-tech e com um sistema mais sofisticado de entidades de serviços relacionados e de suporte. A China é um caso evidente da aplicação das metodologias dos clusters. Os chineses fizeram em muitos setores em que hoje evoluíram, aplicaram a metodologia dos clusters e é um caso evidente de sucesso. Nós tínhamos no estudo de Porter os seguintes clusters de políticas horizontais que selecionámos, não exaustivas, mas é que selecionámos para trabalhar e estudar, não significava que outras não devessem ser, mas ter que haver uma opção face ao tempo e às disponibilidades. Os clusters eram do calçado, vestuário e malhas, componentes de automóveis, materiais de madeira, turismo e vinhos, e as políticas horizontais, o sistema educativo, sistema financeiro, gestão da floresta, capacidade de gestão, ciência e tecnologia. No sistema educativo, eu considero que hoje em dia o ensino básico e secundário está um desastre completo. Escapamos das universidades, onde temos já boas escolas de gestão e de economia e de engenharia, aliás, que permitem que os nossos mais qualificados vão para o estrangeiro facilmente. No sistema financeiro evoluímos graças ao euro e também o movimento das startups
penso que tem tido aspectos positivos. Na gestão da floresta, considero que continua um autêntico desastre na gestão da floresta. Na capacidade de gestão, há uns melhoraram e outros nem por isso. Na ciência e tecnologia, os fundos comunitários e os projetos submetidos ao Portugal 2020 e agora ao 2030, projetos de IDT em cooperação entre empresas, universidades e agendas mobilizadoras, obviamente virão dar um progresso em relação àquilo que havia no tempo que se fez o trabalho por. A aplicação deste modelo origina um conjunto de implicações para a estratégia das empresas e posso dizer-lhes 8 imperativos para um Portugal mais competitivo que vêm do projeto Porta. A concentração em clientes mais exigentes e sofisticados. Veja o exemplo do calçado, onde já no meu tempo apostou só em mercados estrangeiros desenvolvidos, grande rendimento e, portanto, vendendo a preços elevados, foi um caso evidente de sucesso da concentração em clientes mais exigentes e sofisticados. O vestuário e confecções veio emular isto posteriormente, mas isto começou com o calçado no meu tempo e é um exemplo de sucesso de uma associação empresarial a puxar por um setor. A formulação de estratégias competitivas nas empresas, o aumento da produtividade, coisa que estamos muito mal, cooperar com os fornecedores, com a distribuição e com os clientes, criar associações e consórcios representativos. Isto está a haver de certa forma limitada no Portugal 2020, no Portugal 2030, os projetos de internalização em consórcio e de qualificação entre empresas e com associações empresariais. Para mim é evidente que os consórcios para o IDT entre empresas e universidades está-se a fazer alguma coisa, construir uma base doméstica competitiva, desenvolver a sociedade civil. Eu sou muito crítico e estou muito decepcionado sobre a sociedade civil portuguesa, que não tem capacidade de identificação. Que eu vejo, por exemplo, em Espanha, já tenho tido debates com amigos espanhóis que dizem que o governo espanhol é pior que o português, e eu dizia sempre, é capaz de ser pior até. Mas eu vejo a sociedade civil, o meio empresarial e as próprias pessoas com uma capacidade reivindicativa que eu não via em Portugal. E, portanto, para mim, a sociedade civil, na qual as estruturas associativas empresariais, para mim, têm sido uma grande desilusão. Há alguns casos de exceção, não vou citar quais que são desilusão, mas compreenderão que são aqueles em que eu conheço, que estive até há algum tempo. E depois, investir em capital humano, considero que nas nossas escolas de engenharia, gestão e economia nós já estamos bem, mas o ensino básico e secundário ainda está muito mal. Depois, recordo-vos que em 2002, Máquina Porta veio de Nova Portugal, aí foi a convite do Diário Notícias e do Diário Digital, e o que é que ele diz? Diz que tinham-se pedido 6 anos, o governo PS Guterres não continuou com o estudo, o país tinha estagnado, a economia real tinha sido esquecida, tivemos 5 ministros de economia em 6 anos no governo Guterres, tínhamos a produtividade mais baixa da União Europeia e um déficit da balança corrente dos mais elevados do mundo, já a antecipar o que nos ia acontecer no tempo da Troika. Dizia o Michael Porta, 8 anos após o relatório de Porta, a sua receita sobre as vantagens competitivas de Portugal, o autor regressou para afirmar que o país perdeu 8 anos e que as políticas seguidas negligenciaram a microeconomia, manifestando a sua desconfiança sobre a capacidade para mudar a economia, defendendo que não há prosperidade sem produtividade e que o setor privado tinha que se mobilizar. Dizia que estava a haver, sentiu na sociedade portuguesa dificuldades de ter capacidade para mudar, dizia que se tinha sentido mudanças muito modestas, em que a seguir à reforma monetária e à nossa adesão ao euro tínhamos de ter a reforma da economia. O diagnóstico que tinha feito em 94 tinha detectado os pontos corretos, mas passou pela ironia da Cimeira Europeia de Lisboa ter assumido a agenda da competitividade, querendo fazer da Europa o bloco regional mais competitivo do mundo, ao mesmo tempo que fazia de Portugal um fraco exemplo. Isso suporta nessa altura. Voltou a dizer, nesta altura, que a prioridade às condições macroeconómicas para entrar no euro devia passar agora para a competitividade, pilar fundamental da prosperidade. Também eu considero que, entrado no euro, o que é que temos? Políticas de rendimentos e preços e depois políticas microeconómicas, para mim são as questões fundamentais, dado que perdemos os instrumentos de política monetária e cambial, mantivemos o instrumento orçamental, mas infelizmente não tivemos juízo e andámos no stop and go. Eu lembro que o professor Cavaco Silva, como primeiro-ministro nos Conselhos Nacionais do PSD ao sábado, ele defendia entrar no euro para acabar com o stop and go da política orçamental. Enganou-se,
quando a gente continuou a ter margem de manobra na política orçamental, continuou com o stop and go, como vimos na política orçamental. E, portanto, ele defendeu novamente a visão da microeconomia que eu suportava, eh, quando cá veio de novo. E voltou a enfatizar, não é o que o país produz, mas quão sofisticado e produtivo é esse país a fazer o que faz. Dizia que a chave do problema já não está nas condições macroeconómicas impostas para a adesão ao euro, mas na sofisticação microeconómica, traduzida no ambiente da qualidade dos negócios, onde entram as infraestruturas e a legislação, entre outros fatores. E, portanto, também dava importância à capacidade inovadora dos países para aumentar a sua produtividade. E eu aqui quero chamar a atenção que eu acho que o país já evoluiu muito na investigação científica e tecnológica, isto é, na produção de conhecimento, e os fundos comunitários, os sucessivos governos fizeram, e as universidades, politécnicos e centros de investigação evoluíram nisto, mas o país é infra-europeu na inovação empresarial, que é a capacidade, no fundo, de aplicar o conhecimento nas empresas para ter estratégias de inovação que as diferencia na concorrência. E isso ainda temos muito para evoluir. Em suma, tivemos a passagem, de passagem da macro para a micro, os aumentos dos clusters, foi reconhecido e foi tornadas credíveis os setores tradicionais portugueses, coisa que eu já dava a dizer, mas em português não tem a ressonância de um professor em inglês. Começou-se a pensar muitas questões da inovação, dos recursos humanos, do IDT, as task force que infelizmente depois não tiveram sequência, e considero que os setores tradicionais, calçado, ITV, vinhos, madeira, mobiliário, metal mecânica, são excelentes exemplos com a performance exportadora que têm, que aquilo que dizíamos, tínhamos toda a razão, eram setores que não podiam ser esquecidos. Pouco progresso nas condições de procura, nas políticas públicas, algumas que eu citei, ainda muito poucos progressos. Falta de progresso na concentração empresarial, com uma estrutura ainda muito pulverizada e atomizada, sem massa crítica. E depois, do fundo, foi isto que eu vos posso dizer neste momento, face à vida do professor Porta, àquilo que ele veio dizer quando cá veio uns anos depois, e às condições objetivas do país. Temos. É evidente que a minha maior crítica, como compreenderam, foi o governo PS que nos sucedeu, que não penso, sinceramente, nunca esperei uma atitude destas. Aquilo era feito por Miguel Amaral, é para deitar abaixo. Foi uma lógica sectária que eu não estava à espera, mas que interromperam isto. E devo dizer que Michael Porter foi o World Economic Forum, foi a sessão de Davos do World Economic Forum, e dizer uma coisa, que eu tenho isso gravado, toda a gente se riu. O governo inglês encomendou-nos agora ao estudo, espero que os ingleses sejam mais chatos que os portugueses, que aproveitem depois o estudo, não o metam na gaveta, como aconteceu com os portugueses. Portanto, a minha crítica, basicamente, é ao governo PS que nos sucedeu. Eu tive um comportamento não, como em tudo que fiz, aliás, no Ministério, não partidarizei aquilo que estávamos a fazer, mas fiquei chocado com a lógica que seguiu depois. Foi isto é feito por Miguel Amaral, há que fechar, ter na gaveta e não tem sequência. E portanto termino por aqui, depois estarei à vossa disposição e Muito peço bem. agora que o Dr. Carlos Oliveira Sim, possa senhor. fazer uma pequena abordagem, Muito bem. respeitando o tempo, como viu. Sim, sim, Sr. José. Esteve muito bem, sim, senhor. Que é para depois termos um tempo à discussão. Carlos, dentro da habitual síntese que o Carlos tem, vamos apresentar uma ideia muito inovadora, que é o relatório em inteligência artificial e que vamos promover para todos. Força, Carlos. Ok. Boa tarde a todos. Obrigado, Engenheiro Amaral. Obrigado, Jaime. O Jaime tem parte da responsabilidade desta ideia. Eu partilhei já no chat o Muito acesso. bem. Esse acesso essa página dá acesso a uma página com um LLM sobre o relatório Porter e mais 12 documentos. Portanto, é um LLM fechado, não é aberto à internet, como o ChatGPT e outros, portanto não tem alucinações, é uma vantagem, e está e a ideia arrancou aqui temos também aí nessa página o relatório Porter, o original, que foi publicado. Temos também uma versão limpa em termos gráficos, para quem quiser, uma vez que se nós formos à internet não existe relatório Porter na internet. Portanto, nós Já vi. digitalizamos
e está acesso a Não todos. existia na altura a internet. Não Não Exato. existia existia na altura. na altura a internet. O Jaime Quezado contactou-me aqui há uns tempos a perguntar se tinha um documento e se o engenheiro Miramaral teria um documento, e nós a três decidimos que, como estamos no Sharing Knowledge, devíamos partilhar o documento, digitalizar. Eu avancei um bocadinho mais, porque o documento é denso, e avancei um bocadinho mais com esta ideia de fazer um LLM, um assistente virtual para ajudar todos a irem mastigando o relatório. Já o testámos, funciona bem, e tem sempre três perguntas ao fim da nossa interação. Ele sugere mais três perguntas, e a pouco e pouco nós vamos entendendo o Sim, sim. relatório e as ideias Portanto, principais. acho que é uma belíssima Basicamente é ideia isto. para promover o relatório. Sim, senhor. Uma belíssima ideia. Exato. Muito Está obrigado. aí o link, e espero Nós que. depois vamos promover também nos grupos via WhatsApp. Muito bem, Carlos. Ok, muito Depois, bem. se na discussão também quiseres participar. Pronto, nós agora vamos passar ao Dr. Castro Tavares, como sabem, foi o Ministro da Economia do governo do Dr. Dom Barroso. Na altura não acompanhou o relatório Porta, teve um relatório feito para McKinsey, mas penso que irá falar também sobre todas estas Certo. dinâmicas. Carlos, se conseguisse cumprir 20 minutos, está bem mais ou menos 25 Também minutos, foi que é para depois metido, aqui. Nós também temos foi aqui vários, metido, vários empresários e vários gestores e vai ser importante também ouvir a opinião deles. Obrigado. é, eu não sei se estou com som. Estão-me a ouvir, Está hein? com som, talvez fosse melhor abrir tudo, mas está ótimo, está ótimo. Abrir como? Isto vou tentar Não, está pôr. ótimo, Carlos. Eu acho que estamos a ver bem, não se preocupe, estamos a ver Está bem. bem. Em Obrigado. modo de apresentação, acho que pronto, acho que está assim. Bom, eu vou falar de facto aqui um bocadinho sobre outro relatório que também foi metido na gaveta, mais rapidamente ainda que o Miramaral promoveu. De qualquer maneira, eu ia começar aqui por, neste gráfico, ilustrar um bocadinho o que foi a nossa vida ao longo dos últimos 55 anos, foi um bocadinho atrás de 74, e que está sintetizado em três variáveis fundamentais, que são a poupança, o investimento e o déficit externo, e que muito refletem aquilo que se passa na nossa economia, e muito condicionou as políticas, ou foi condicionado pelas políticas também. Se vai olhar esta curva de baixo, que é a curva da poupança externa, não é? Que ao fim e ao cabo é o déficit externo e que resulta da diferença das duas primeiras, da diferença entre o investimento e a poupança doméstica, não é? Que está vermelha, a poupança doméstica. Nós vemos, antes de 73, estávamos com uma situação equilibrada, até com excedente externo. Depois, rapidamente, a seguir a 74, chegámos ali a 78 e tivemos que chamar o Fundo Monetário Internacional para a primeira carta de intenções, precisamente porque a poupança doméstica não acompanhou a subida do investimento. Isto foi corrigido rapidamente, em 79 estávamos bem, mas, como o Miramaral um bocadinho referiu, nós estávamos na política do stop and go, e então a política orçamental voltou a ser expansionista e voltámos a subir e chegámos ali aos quase 11% do PIB, quando chamámos o Fundo Monetário Internacional para a segunda carta de intenções, que foi conduzida no período 83-85, com um ajustamento muito rápido e muito bem sucedido, que, aliás, um programa que foi muito bem concebido pelo Fundo Monetário com a senhora Teresa Terminassi, que na altura, que ainda hoje é das pessoas que provavelmente conhece melhor a economia portuguesa, e, que foi devido ao facto, mais uma vez, de termos ali um desajustamento entre poupança e investimento. Vemos aqui que no período a seguir, 85, temos ali praticamente uma taxa de investimento ainda razoável, 30%, de poupança também bastante alta. A poupança inclui aqui as famílias, as empresas e o Estado, não é? Mas também uma taxa de 30% da poupança e um ajustamento, e depois um período de crescimento muito forte que tivemos a seguir a 85, e aqui neste período que está ali assinalado, com equilíbrio, conciliando o crescimento forte com o equilíbrio externo neste período também. E depois nós fomos andando, e a partir dos anos 90, e sobretudo a partir de 95, como foi assinalado por Miguel Amaral, o que é que temos? Continuamos com o investimento com taxas ainda relativamente altas, mas com a poupança doméstica a cair permanentemente, e o déficit externo aqui a subir, até que chegou no ano 2000 novamente acima dos 10%,
com a diferença que, enquanto tínhamos taxa de câmbio, nós não podíamos suportar déficits externos desta ordem durante mais de um ano e tínhamos que recorrer à ajuda externa imediatamente. Com a moeda única, aqui já estávamos no euro, é possível aguentar esta situação durante um tempo prolongado, como foi o caso. Aliás, houve uma afirmação do governador do Banco de Portugal no início desta década, que eu acho que foi fatal para os governos, quando ele disse que numa união monetária o déficit externo não relevava, não era relevante. E os governos acreditaram e, portanto, mantiveram aqui estas taxas estes déficits externos muito altos, com exceção aqui do ajustamento, peço desculpa que eu perdi-me aqui, do ajustamento de 2003, 2004, em que se concluiu que não podíamos manter aquela vida ali, e houve este pequeno ajustamento que depois foi logo revertido, logo a seguir o governo foi o governo do Durão Barroso, foi curto, como sabem, e depois logo a seguir voltámos ao mesmo, e mantivemos aqui na casa de 2%, e até acima, chegou aqui um ano a 12% do PIB, o déficit externo, e lá chamámos outra vez a ajuda externa, neste caso já não era só o Fundo Monetário, era o Fundo Monetário mais a Troika. E depois o ajustamento entre a poupança e o investimento nesta fase manteve-se, com a diferença que nós chegamos ao fim deste período que aqui temos representado, numa situação de equilíbrio, é verdade, mas com taxas de investimento e de poupança muito mais baixas do que aquelas que conhecemos há umas décadas atrás. Naquele período de 83, 85, estávamos com taxas de poupança e de investimento na ordem dos 30% do PIB, agora estamos aqui nos 20% do PIB. E esta é uma das razões pelas quais a economia portuguesa cresce pouco. Já que temos taxas de investimento baixas, temos taxas de poupança também baixas. Este ajustamento da taxa de poupança aqui de subida é basicamente devido às empresas e ao setor público, porque a taxa de poupança dos particulares continua a diminuir permanentemente. Outro aspecto que, se virmos o crescimento também de um período longo, nós temos aqui basicamente dois padrões de crescimento muito diferentes. Um que foi no período de 73 e a partir dos anos 60, quando entramos na EFTA e que tivemos uma taxa de crescimento médio anual durante anos a fio entre 5% e 6% ao ano. Não é? Neste período de 60 a 73, o PIB per capita duplicou, portanto, a riqueza real neste período duplicou em 13 anos. E depois temos aqui este período de 74 a 75, uma taxa de crescimento médio, 74 a 85, de 0,6%. Depois de 86 a 2000, ainda acima dos 3%, mas muito influenciado por aquele período de 85 a 90, onde voltámos a ter uma taxa entre 5% e 6%, parecida com a dos anos 60, que não mais conhecemos. E depois, a partir da entrada no euro, temos uma taxa média anual entre 2001 e 2022, nestes 22 anos, de cerca de 0,7% ao ano. Isto é o PIB per capita. Outro aspecto também foi a estagnação da produtividade, se formos em 1985 a 95, portanto, no período em que o Mira Amaral referiu, nós temos a produtividade hoje, pouco, em termos nominais, pouco acima, sem correção por poderes de compra, ainda pouco acima do que estava na altura. Estamos neste momento a 2/3 da média da União Europeia, mas se corrigirmos por poderes de compra, isto é que é barra a laranja, estamos praticamente na mesma em termos de percentagem, não tivemos qualquer convergência entre 95 e 2023, e já temos aqui 23 inclusivamente. Se virmos isto por países, é um bocadinho mais complicado, porque o déficit de produtividade, que em relação à média da União Europeia é cerca de 35% ou 33%, em relação a estes países mais produtivos, anda à volta dos 50%. E há aqui um gráfico que eu gosto sempre de mostrar, que é o seguinte, que é o da produtividade por países também, com um conjunto de países que selecionei. A azul temos o VAB sobre o emprego, e vemos como estamos aqui bastante é Portugal em percentagem dos outros, não é? Ou os outros em percentagem de Portugal, neste caso. Estamos aqui numa posição bastante desfavorável.
Mas depois temos um outro indicador que não é propriamente de produtividade, mas que podemos considerar que é a produtividade por unidade de salário, ou seja, o VAB sobre os custos com o pessoal. E aqui nós nivelamos e até estamos relativamente melhor que alguns deles. Ou seja, por muito que nos custe, é de facto o nível salarial que permite manter às empresas níveis de competitividade aceitáveis e mostra como é perigoso o discurso que é preciso fazer subir os salários, independentemente da subida da produtividade, porque isso tem reflexos que nós vamos ver já mais à frente. Normalmente, esse modelo de, portanto, injetar despesa para fazer crescer a economia, é verdade que a economia cresce durante algum tempo, mas aquilo que reage mais rapidamente, e veremos isso mais adiante, são as importações para alimentar a procura interna mais do que propriamente a produção nacional, porque as importações são mais elásticas do que a produção nacional. Veremos isso mais para a frente. Portanto, quando eu passei pelo Ministério da Economia, encomendámos também, em face desta situação que diagnosticámos, e de facto, como disse o Mira Amaral, as políticas neste momento são basicamente microeconómicas. A política macroeconómica que nos resta, basicamente, hoje que nos restam, são a política orçamental limitadamente, temos as regras orçamentais europeias, e a política de rendimentos, e praticamente as políticas macroeconómicas esgotam-se por aí, pelo que o Ministério da Economia devia ser hoje, até na estrutura do governo, um ministério mais importante e aquele que conduziria as políticas, incluindo a política, e que devia ter um papel importante, por exemplo, na política fiscal para as empresas e tudo isso. Quando nós chamamos, neste caso foi o McKinsey Global Institute, não é McKinsey, é um instituto a eles ligado, teve como consultor o professor Olivier Blanchard neste estudo. O diagnóstico era relativamente simples e confere com aquilo que vimos há pouco. A atividade portuguesa era metade da média dos 5 melhores países europeus. Cerca de um quarto desse diferencial tinha origem em fatores estruturais, portanto, que são mais difíceis de atacar, mas em grande parte ligados a um menor rendimento per capita, mas cerca de 2/3 do diferencial eram explicados por fatores resolúveis pela política económica. E essa era a boa notícia do relatório. Foram identificadas 6 barreiras como estando na origem deste diferencial de produtividade. Eu gosto sempre de fazer este, que é para quem não se lembra disto, alguém sabe dizer qual é a primeira barreira ao desenvolvimento da produtividade? Já, agora Não sei, sou eu a fazer, sou eu a os fazer. fatores, não sei, talvez os fatores externos, não sei, os custos de Não, contexto, não sei. Qual é que é? não. Informalidade. Muito bem, muito bem. Informalidade tem muito a ver não com a questão fiscal, é verdade que ela se traduz pelo facto das empresas, de algumas empresas, né, alguns agentes não cumprirem as suas obrigações, mas é mais do ponto de vista da concorrência que essas empresas menos eficientes, menos produtivas exercem relativamente àquelas que são cumpridoras e que, sendo mais produtivas, muitas vezes são expulsas do mercado. E que este fator teria um peso de 28%. A seguir, ordenamento do território e outros, burocracia, processos de licenciamento e outros processos, 24%. Eram estes os 2 temas principais. A prestação de serviços públicos tem muito a ver com a eficiência da administração pública, que é outro tema que eu tenho falado bastante e penso que é uma das reformas prioritárias e que está adiada desde o tempo do Dr. Miguel Cadilho, que é a reforma da administração pública, e tem muito a ver com estes 22%. A regulamentação de mercados e produtos, parte dela é importada da União Europeia, mas nós temos, como sabem, a arte de complicar a regulamentação que vem da Europa e fazer o chamado gold plating das diretivas e torná-la mais complicada. E depois, aquilo que surpreendeu muita gente na altura, que todos gostam de apontar a legislação laboral como uma fonte de perda de competitividade e que eles atribuíram apenas um peso de 13%. E eu estou de acordo que não é hoje o nosso principal problema, ou não era já naquela altura. E depois a herança industrial, que é a tal parte estrutural da economia, portanto não é atacável por políticas e, portanto, não está aqui quantificada a importância. Vamos ver alguns indicadores desta herança industrial. Portanto, com as políticas corretas seria possível eliminar o diferencial não estrutural e, por arrastamento, corrigir a herança industrial, porque ela tem muito a ver com o rendimento per capita baixo que nós temos, e por isso
à medida que a economia fosse crescendo e se tornasse mais produtiva, nós tornarmos-íamos mais prósperos e, portanto, aquela herança industrial iria ela própria desaparecendo ou sendo substituída por outra. O objetivo era reduzir o diferencial de produtividade até 2010. Fizemos políticas, na altura, consistentes e até um instrumento de monitorização e resultados que nós publicávamos trimestralmente, que era o barómetro da produtividade, onde elencávamos as medidas que eram tomadas e os efeitos que estavam a produzir, e tínhamos uma bateria de indicadores para mostrar como estava a evoluir a produtividade e as causas que lhe estavam inerentes. Fizeram-se iniciativas muito importantes, como foi o caso da criação da API, que ainda hoje penso que foi uma pena voltar-se atrás na lógica que ela tinha na altura, a Autoridade da Concorrência, os programas ligados à inovação, que eram poucos, mas muito dirigidos, IDEA, NEST e NITEC, depois posso desenvolver isto, mas agora não tenho, e da própria lógica do Prime, os fundos canalizados para as empresas, tinham uma lógica que nem não agradou a todos, não fiquei muito popular por isto, mas que era o seguinte: uma empresa para se candidatar a um fundo estrutural ou aos apoios dos fundos estruturais tem que apresentar um projeto. Normalmente, como sabem, e o Excel é relativamente humilde e aceita as projeções que se queiram lá pôr. Aquilo que nós na altura dizíamos a empresa apresenta um projeto, é feito um financiamento ao projeto sob a forma de crédito, e depois, se a empresa cumprir os objetivos que se propôs, esse crédito é transformado em capital da empresa. E fica, portanto, é doado, digamos, à empresa, não ficava o Estado acionista. E isto era uma forma muito eficaz de controlar os resultados e garantir a qualidade da atribuição dos fundos. Não foi muito popular e, portanto, rapidamente estas iniciativas várias foram desfeitas, o barómetro da produtividade deixou de ser publicado, a API foi transformada no AICEP sem nenhuma vantagem, mas pelo contrário, e praticamente a maior parte das iniciativas que se tinham tomado foram de facto eliminadas nos governos seguintes. A tal herança industrial que nós temos uma economia de empresas com baixa produtividade e falta de escala. Vemos aqui o volume de negócio médio por empresa e vemos que Portugal, comparado com a Alemanha, com a Áustria, com a Bélgica, com a França, ou mesmo com a Espanha, está aqui, de facto, numa posição muito grande. Temos uma economia de PME muito pequenas, as próprias PME são pequenas, com empresas que ainda em 2022, que estamos à saída de um período de conjuntura positiva, em 2022, 37% das empresas tinham resultados negativos. 33%, um terço, tinha EBITDA negativo e 26% tinham capitais próprios negativos. Temos 26%, mais de um quarto das empresas que trabalham com capital próprio negativo. Com déficit de capital, temos aqui a evolução do capital líquido por pessoa empregada, que foi caindo desde 2015, subiu ali 2010, 2015 foi caindo, mas sobretudo, o que me interessa é que o dá vermelho aqui, é que ele é cerca de 49% do valor do capital líquido por pessoa empregada na área euro. E, portanto, aqui também está uma das questões da produtividade. Os trabalhadores portugueses trabalham com uma cotação de capital que é metade, ou menos metade, daquilo que têm os trabalhadores na área euro. Temos um peso do valor acrescentado dos transacionáveis, dos setores transacionais, que foi caindo também. Nós tínhamos em 80 e ainda em 90 uma economia onde os setores transacionáveis tinham um peso muito relevante, cerca de 40, na volta dos 35% e 40%. Hoje estamos na casa dos 25%. E eu vou saltar aqui para não perder mais tempo, mas esta evolução é compreensível porque, e isto foi por outras políticas que o Miramar Amaral referiu, sobretudo a partir da entrada no euro, em que se, força da política orçamental e de uma política monetária que nós não controlávamos, os setores voltados para o mercado interno acabaram por conseguir ter margens e preços mais altos do que os setores voltados para o mercado internacional. Aqui tem os preços das exportações sobre os custos unitários de trabalho, no caso
da curva azul, e depois os preços da exportação sobre os preços no consumo privado. E vemos em qualquer dos casos os preços de exportação, em função dos preços e custos internos, foram sempre caindo. Ou seja, o mercado interno acabou por se tornar mais atrativo do que o mercado externo. Se virmos aqui por setores, isso ainda é mais evidente. Entre 2000 e 2022, portanto, 22 anos que aqui temos, os preços no setor agrícola, na agricultura, silvicultura e pesca, por aí fora, primário, subiram cerca de 7% nestes 22 anos. Na indústria transformadora subiram uns 38 ou 37, mais ou menos. Na construção subiram 80, mais de 80%, e nos serviços subiram mais de 50%. Construção e serviços que são essencialmente setores voltados para o mercado doméstico. Nos serviços há alguns serviços transacionáveis, mas a maior parte ainda é voltada para o mercado doméstico, e aqui temos essa diferença de rentabilidade. Tem muito a ver com a questão da concorrência não só da informalidade, como outros déficits de concorrência sobre o mercado interno, e que é uma questão essencial a tratar para que a produtividade possa convergir mais depressa. Aquilo que lhes falei logo do início, as importações na procura interna, nós vemos aqui, entre 2015 e 2022, o rendimento per capita, o rendimento disponível per capita, subiu, já não sabe quanto. Hoje faço as perguntas. Não sei, diga. Mais ou menos. Não sei, não quero estar por o nome. É melhor para falar você, diga lá. Subiu 35%. 35%, é incrível. 35% entre 2015 e 2022. Certo. E isso, naturalmente, aliás, as pessoas, normalmente destaca-se muito o papel e a subida das exportações, o que tem algum aspecto positivo. O valor acrescentado não cresceu tanto das exportações, mas, sobretudo, se nós formos desagregar os fatores de crescimento, a contribuição de cada componente para o crescimento do produto, vemos que, na maior parte dos anos, neste período, o papel principal foi do consumo privado, e não até das exportações. E isso, o que é que aconteceu? As importações na procura interna têm aqui esta subida significativa entre 2015 e 2022, o que mostra, de facto, que a via de fazer crescer a economia pelo aumento da procura interna não é aquela, o consumo, sobretudo, não é aquela que nos permite tirar da situação de falta de convergência em que vivemos. Economia informal no PIB, que era a tal barreira. Infelizmente, nós mantemos, e há aqui estimativas várias. O professor Oscar Afonso, por exemplo, tem uma estimativa que dá, e que na metodologia, que eu penso que é respeitável, mas dá 35%. Eu aqui até selecionei aquela que normalmente é tomada que está nas estatísticas do Banco Mundial, que é destes autores que estão aqui em legenda. Mas vemos que praticamente desde 1990 até agora há uma queda muito ligeira, mas mantemos a economia formal a representar 23% do PIB, o que é muito, o que é ainda muito. E depois temos a questão de... Carlos, mais 5 minutos, já bem? Para cumprirmos o espaço. Para terminar. Muito bem. Temos também como é que as políticas têm atuado em termos de qualidade da tal regulamentação que era apontada no relatório como um fator também de limitação ou de barreira à produtividade. O que é que se tem passado? Aqui temos o índice do Banco Mundial da Qualidade Regulatória. E vemos, eu aqui também fui um bocadinho enviesado, porque selecionei 3 países para além da Espanha, mas a Dinamarca, a Holanda e a Nova Zelândia são 3 países de reconhecidas boas práticas regulatórias e de administrações públicas muito fortes e muito bem organizadas. Mas vemos aqui Portugal muito cá por baixo, 2000, 2010, 2022, sem grandes progressos. A Espanha caiu para o nosso nível, praticamente, e os outros países mantêm-se ali com valores bastante elevados. Barreiras à entrada no mercado, lá temos outra vez a questão da concorrência, e curiosamente Portugal compara muito mal em termos de barreiras à entrada no setor dos serviços. Este é da OCDE, este indicador. Temos barreiras muito altas, parecidas com as da Itália, mas maiores, inclusive, com as da França, que normalmente é apontado como um exemplo de falta também de limites à concorrência, e, sobretudo, muito maior
muito longe daquilo que se passa no Reino Unido, na Holanda, na Dinamarca, por aí fora. Já nas chamadas indústrias de rede, não estamos tão mal e comparamos relativamente bem, e isso aí houve alguns progressos que de facto foram feitos. Aliás, quando passei pelo Ministério, uma das medidas foi a liberalização do setor elétrico, que também contribui para esta avaliação. Índice Banco Mundial controla a corrupção, não estava lá nas barreiras, mas de alguma forma está implícita, até porque a questão da corrupção também não é positiva para a concorrência, não é? E aqui temos Portugal a comparar uma vez mais mal com aqueles países que selecionaram. Portanto, e finalmente a eficácia do governo, que eu penso que não é tanto da eficácia do governo no sentido político, entendo este indicador mais como a eficácia da administração pública, não é, de cada um dos países, onde mais uma vez estamos mal comparados próximos da Espanha, apesar de eu achar que a Espanha tem uma administração pública mais forte que a portuguesa, mas longe dos outros países mais eficientes. Isto tudo para dizer o seguinte, de facto, o sucesso do crescimento e da convergência depende essencialmente das políticas que forem adotadas, e essas políticas têm que ser políticas, sobretudo na linha da microeconomia, como foi referido, já que não restam muitas outras, também da política fiscal, que tem conduzido ainda continua a conduzir a muitas distorções, e, e tem que ser políticas, e foi uma das, acho que resultou aqui das duas apresentações, que sejam levadas a cabo com persistência e com alguma constância. Não pode acontecer, como acontece frequentemente, que sempre que muda um governo tem que mudar todas as políticas, mesmo algumas que estão pensadas, como é o caso, que eu penso que tinham do tempo de Mira Amaral, e estas que eram aqui recomendadas por McKinsey Global Institute de Portugal 2010, e que logo que os governos mudaram, as políticas também mudaram e estes esforços foram abandonados e eram esforços honestos. Depois houve uma última oportunidade, espero que não é, nunca se pode falar em última oportunidade, uma nova oportunidade que foi o tempo da Troika, porque para além do ajustamento financeiro, que nós vimos ali logo no primeiro gráfico, o programa era muito bem estruturado em termos de reforma estrutural e de políticas microeconómicas também que poderiam ter sido, que deveriam ser adotadas. Infelizmente, por falta de tempo ou outras condições, muitas dessas medidas ficaram por caminho, inclusivamente a questão da reforma da administração pública, que era uma daquelas em que a Troika punha mais incidência, tal como na questão da concorrência. Mas, mais uma vez, chegou-se ao fim do governo e as políticas voltaram a mudar. Por isso é que tenho andado a tentar pregar a necessidade de, por uma vez, se estabelecer algum acordo em termos e algum caminho que seja persistente e permanente na mudança das políticas que nos conduzam, de facto, a uma situação que seja aceitável. Mas, para convergirmos em termos de rendimento per capita com a média europeia num prazo de 10 anos, que não é um objetivo tão ambicioso como isso, teríamos de crescer ao ano mais 2,5% do que a média comunitária. Mais 2,5%, não é 2,5%. Portanto, se a média comunitária crescer 1,5%, nós teríamos que crescer 4% ao ano, teríamos que ter esse diferencial. Como sabem, apesar de alguns progressos, estamos muito, muito longe disso. Muito obrigado, Jean. Sim, senhor. Temos agora cerca de 40 minutos então para a discussão. Temos aqui pessoas muito interessantes, com responsabilidades em empresas, em instituições académicas. Portanto, ninguém menos estou à vontade. Eu vou tentar, como é habitual, convidar algumas pessoas a dar a sua opinião. Hoje vou começar pelo Jorge Amino, que está aqui connosco, que é conhecido gestor e empresário. O Jorge também participou nestas agendas do Grupo Amorim, também na Portucel. Quer fazer algum comentário, alguma questão ao Castro Tavares e ao Luís Manuel Amaral? Não, não, não estamos a ouvir. Jorge, tem que. Peço desculpa. Muito bem. Ora bem, eu realmente ouvi atentamente, acho que obviamente os nossos colegas são de elevada qualidade
Eu sou mais um microeconomista, mas evidentemente que reconheço, eu participei ainda nos grupos de trabalho do projeto Porter, à época, e fiquei aqui um bocado admirado de não se ter feito algum relevo ao papel da cortiça. Fala-se da floresta, mas a cortiça particularmente demonstrou uma capacidade de crescimento, de valor acrescentado e por aí fora, muito importante. Contudo, cingindo-me apenas às apresentações, e aquilo que foi o projeto Porter, é uma pena que não tenha havido continuidade, efetivamente, como referiu o Luís Miramaral, não ter havido continuidade nesse projeto. Acho que tem sido feito algum esforço, penso que as empresas têm demonstrado uma certa capacidade de reação, e, portanto, epá, acho que é muito útil este tipo de reflexão, e vem a demonstrar que seria desejável que tivéssemos aproveitado um pouco mais daquilo que foram as oportunidades, mas ainda, dizendo, ou reforçando o que diz o Carlos Tavares, na realidade, precisamos de um período a crescer significativamente para nos podermos aproximar efetivamente da média europeia. E eu faço votos que isso venha a acontecer. Do que for a minha cota parte, é óbvio que estarei sempre atento e empenhado em que tal aconteça. Muito bem, Jorge. Nós vamos tentar juntar 3 ou 4 questões e depois eu passo ao José Manuel e também ao Carlos Tavares. Joaquim Menezes, quer também, eu sei que você hoje ou dias vai estar connosco também e terá a oportunidade também de dar a sua versão. Não sei se quer aproveitar este momento para colocar alguma questão, quer ao José Não, Manuel, quer ao Carlos Tavares, não propriamente neste momento. ou fazer algum comentário da experiência que teve nos moldes, que é um setor importante, uma coisa breve. Eu penso que sou muito convergente com a opinião que o engenheiro Mira Amaral deu. Realmente nós estamos numa lógica de microeconomia e é aí que nos devemos centrar, porque é aí também que estão as evoluções tecnológicas no país. O cluster dos moldes é, no fundo, resultante de tudo isto, de tudo o que estamos a tentar desenvolver portanto, não tenho de momento assim mais Muito bem. nada a comentar. Sim. De hoje ou dias terá a oportunidade atualmente de detalhar melhor a sua visão, a sua experiência. Pronto, eu agora é capaz de pedir aqui ao Luís Pedro Duarte, pronto, é um homem que esteve muito tempo na Accenture e, portanto, numa consultora de referência, e se calhar também tem uma visão do outro lado destes temas, né? Luís, queres dar a sua visão e colocar alguma questão ao Não, quer GMM? dizer, Não, não, eu queria fazer algum comentário rápido e agradecer muito bem, também sim, aqui como tu gostas de ter tempo. aqui a sessão. E eu lembro-me na altura, quando eu lecionava planeamento estratégico, o relatório, eu comecei a fazer isto em 91, portanto, quando depois surgiu o relatório Porter, foi uma ajuda muito boa, porque era a aplicação da teoria, neste caso ao país e não a empresas, e era um documento que também era discutido amplamente na sociedade, conforme o engenheiro Mira Amaral também estava a dizer. Era extremamente interessante o debate e a aplicação, porque era para o país. Havia uma coisa nessa altura que eu acho que desapareceu entretanto, que era na altura discutia-se o desígnio para o país, discutia-se a estratégia para o país. Eu acho que foi uma coisa que se perdeu, entretanto, isto sem desprezo nenhum, muito pelo contrário, por aquilo que é feito na microeconomia. Mas eu acho que o relatório teve esse mérito. Eu nunca mais vi, nos últimos anos, um debate sobre o desígnio ou os desígnios do país, como na altura foi estimulado. E eu acho que todos hoje estamos a pagar por isso e acho que vamos continuar a pagar. Depois uma nota muito importante, e já agora se quiserem, só como curiosidade, acho que até o Jaime sabe, eu na semana passada estive numa sessão, num curso que eu estou a fazer no INSEAD, e o Porter continua a ter acérrimos defensores dentro dos professores do INSEAD como uma ferramenta estruturante para analisar do ponto de vista estratégico empresas e países. Isto foi uma coisa que eu verifiquei, até um bocadinho de alguma forma surpreendido, confesso, mas confirmo isso. Isto vem da escola de gestão, pelo menos das mais reputadas na Europa e no mundo até. Depois, uma nota muito importante que o engenheiro Mira Amaral referiu a propósito disto, que é, discutiam-se setores,
Mas eu acho que um dos grandes méritos foi também dizer dentro de cada setor havia empresas boas e empresas más. E, portanto, desmistificou-se um bocadinho aquela coisa de uns setores interessam, outros não. Não. Acho que foi uma coisa muito importante que foi distinguir um bocadinho as boas das que eram menos boas e continuando a dizer que dentro disso os setores interessavam. E de facto, e agora o Jorge Amim também falou, não estava a curtir, enfim, eu acho que há aqui vários setores de vários casos que na altura eram considerados quase mortos para a economia portuguesa e provou-se, através do relatório, do estudo e do debate, num ponto também muito importante que foi realçado, que foi a ligação entre entidades públicas e entidades privadas. Essa foi das poucas coisas, é uma coisa que eu acho que foi, não tem sido bem replicada na economia portuguesa e na sociedade portuguesa. Eu acho que foi uma das coisas também muito bem feitas e que está normalmente no segredo destas coisas funcionarem. E de facto permitiu, e nós todos assistimos isso, nos diferentes setores, no têxtil, no calçado, no mobiliário, na cortiça, no vinho, nós depois viemos a beneficiar disso, e acho que o país também aprendeu um pouco, e hoje, repito, assistimos e testemunhamos isso, a valorizar setores que na altura, até do ponto de vista de, digamos, de conotação, não eram setores tão atraentes e não eram muito, até quase bem vistos. Por fim, só aqui uma última nota que é aqui um apelo, eventualmente estão aqui pessoas até com mais ligações governamentais e políticas. Eu acho que o país volta a precisar de debater o seu desígnio e fazer a sua análise estratégica. E esta questão, eu digo que estou aqui a apelar aos políticos porque têm muito poder de influência para o fazer, mas acho que o debate não é só político, muito pelo contrário. Mas o país, que evoluiu em muitas coisas, continuou com indicadores muito preocupantes e agora com uma coisa para mim que ainda é mais grave, que é desapareceram as desculpas. Eu não sei que desculpa é que hoje nós temos, já não temos revolução, já tivemos instabilidade, etc. Quer dizer, o país hoje devia depender só de si próprio para definir uma estratégia e definir o seu desígnio e melhorar a qualidade dos portugueses, que é uma coisa que eu acho que até geracionalmente começa a criar alguma frustração de eu próprio, também à minha escala, não poder eventualmente ter contribuído mais para isso. Muito bem. E antes de passar a palavra ao José Amaral e ao Carlos Tavares, nós temos aqui o antigo presidente da Associação Têxtil, uma pessoa muito experiente nesta matéria, o João Costa. Quer fazer algum comentário? Sei que acompanhou também muito a evolução do setor têxtil e acompanha, e portanto também sabe muito bem qual foi a influência que o relatório teve neste setor. Obrigado pela oportunidade. Eu não tenho assim muito a dizer, mas eu gostava de que houvesse no nosso país que se formasse uma opinião estratégica, aliás, foi aqui referido agora e muito bem, no sentido de saber em que setores ou o que é que o país deve fazer para poder pôr a economia a crescer de uma forma mais dinâmica e sustentada. Mexidas estruturais que conduzam a economia para aquele tal crescimento que o Dr. Carlos Tavares referiu de diferenciação em relação ao crescimento europeu, para que haja uma efetiva convergência. É que nós andamos nestes crescimentos tão modestos e não conseguimos descolar disto. Há setores que, de facto, conseguiram ter um desempenho mais pronunciado. No caso do setor têxtil, teve, reportando isto ao período mais baixo, que foi das exportações de 2009, de 3.500 milhões de euros de exportações, passou para cerca de 6.200 milhões em 2022. O ano passado teve uma quebrazita, não muito significativa. Este ano está com quebra também. Mas o caso da metalurgia e metalomecânica tem vindo a ter um crescimento bastante pronunciado, muito graças ao setor automóvel, mas eu acho que há outros setores que precisavam, de facto, ser olhados e, sobretudo, pensar o país globalmente e ver aquilo que é possível fazer do ponto de vista estrutural para que ele possa crescer de uma forma sustentada e não neste crescimento medíocre que temos tido praticamente nestes últimos 20 e tal anos, não é? Desde 2000 para cá, sensivelmente, ou 2001, que o crescimento é muitíssimo reduzido e isto, de facto, não leva a que possamos ter a convergência que todos desejam para os níveis europeus. Muito bem. Passo então a palavra ao José Amaral e ao Dr. Carlos Tavares para uma primeira nota de comentários e depois passamos a um segundo round. Ok. Ora bem, então começo por chamar a atenção uma coisa que o Carlos Tavares já disse também, que é o estoque de capital por trabalhador. Realmente a gente aprende na economia que a produtividade é preservada para o trabalho. Porquê? Se a gente puser a função de produção, função do trabalho e do capital,
quando a gente calcula a produtividade do trabalho, é uma produtividade aparente que é uma derivada parcial sobre o fator trabalho para um dado de estoque de capital constante. Se o capital, o estoque de capital mudar, a produtividade desse trabalho também muda. E isto é uma das coisas que eu acho que os sindicatos até há uma razão quando dizem que o trabalhador não é culpado da baixa produtividade. E, de facto, nós estamos com um estoque de capital do trabalhador muito baixo, como o Carlos Tavares referiu. Isto também é também um fator explicativo da baixa produtividade aparente do trabalho. E também chama a atenção que eu já tinha tentado no PEDIP 2 esta história de passar para subsídios reembolsáveis, depois, na base do prémio de performance, passava-se para subsídio a fundo perdido. Mas as fundamentações são sempre buscadas aí. Isso aconteceu no PEDIP 2. Não consegui fazer no PEDIP 1 por razão muito simples. É quando o PEDIP 1 arrancou, já havia ao lado um esquema montado pelo meu colega neste parlamento, que era o CIP, que era tudo a fundo perdido. E eu, a contragosto, mas não consegui montar no PEDIP 1 um esquema destes. Teve que ser a fundo perdido do PEDIP 1, porque o CIP que havia ao lado era todo a fundo perdido. Do PEDIP 2 mudei para a lógica de subsídios reembolsáveis, que veio a dar origem, aliás, e fui eu que propus isso em Conselho de Ministros, a construção de um fundo de desenvolvimento empresarial com o dinheiro que vinha dos subsídios reembolsáveis. Mas os tais projetos que tivessem boas performances podiam passar depois uma parte ser como prémio dado em cash grande. Gostaria de chamar a atenção ao Jorge Armindo, que eu não referi o setor da cortiça, por uma razão muito simples. Eu disse ali que citei alguns casos, mas tive cuidado de dizer que não eram exaustivos, podiam tratar de outros, e devo dizer, na altura, a cortiça não era o mais problemático. O mais problemático era o têxtil, o calçado, era muito problemático na altura, não era a cortiça. E devo dizer, eu só me assustei com a cortiça já depois de sair do governo. Estava eu em Stanford, no Stanford Executive Program, e vou a Napa Valley, e oferece-me um jantar magnífico, o melhor vinho tinto que havia em Napa Valley. Como sabem, é a grande região vinícola dos Estados Unidos, e aquilo é impressionante, porque aquilo tem uma dimensão e uma intensidade capitalística que a gente não tem na criação dos vinhos aqui em Portugal, e eles forneceram o melhor vinho com uma rolha de plástico. Aí é que eu me assustei com a cortiça. E muito bem, como o Jorge Amino disse, o setor soube reagir e ultrapassou esse problema da ameaça da rolha de plástico nos segmentos de qualidade. Isso foi óbvio. Mas devo dizer, eu só não citei a cortiça aqui, mas embora devo dizer, estava no meu pensamento, tanto que estava, queriam ser tecnológicos da cortiça como pequenos outros setores também. Portanto, também era objeto de política setorial do setor da cortiça na altura. Agora, há uma coisa que eu gostaria de refletir aqui com o meu amigo Dr. João Costa sobre os setores portugueses. Eu não sou capaz, não tenho essa competência para dizer a priori que setores é que a gente deve escolher na economia portuguesa. Peço que o Pedro Nuno Santos consegue, eu não tenho competência para tal. Confesso a minha humildade e a minha modéstia na matéria. Agora, uma coisa que consigo fazer, foi aquilo que fiz na minha política industrial, é perceber aqueles setores que precisam de tipo de ajuda, precisa de cada um dos setores. Por exemplo, eu percebia que setores tradicionais precisavam de um tipo de ajuda, setores não tradicionais precisavam de outro tipo de ajuda. A mesma lógica apliquei a clusters tecnológicos e clusters tradicionais. No cluster tradicional era mais o incremental engineering, a inovação acrescentada. Nos clusters não tradicionais eu já preocupava mais com a inovação radical, a inovação disruptiva. Portanto, eu não sou capaz, a priori, de dizer, confesso a minha incapacidade, não sou intervencionista a esse ponto, de dizer, escolher setores. Isso devo dizer, a lógica que eu senti em França nos anos 70 do século passado, do planeamento socialista da economia, que eles, de forma iluminada, tiravam uns e tiravam outros setores, tipo caixas pretas. E porquê é que eu senti isto em França? Porque eu estava na altura na EDP, a EDP emulava a EDF, e eu recebia toda a documentação que vinha de França sobre estas matérias. Portanto, eu não sou capaz de fazer isto, nem acredito nisso. Eu sou capaz de olhar para os vários setores que temos e saber diferenciar para o seu grau de maturidade tecnológica e o tipo de apoios setoriais que precisam. Foi isso que eu pus na minha política industrial, em que depois fiz uma diferenciação entre setores de acordo com cada um deles. Agora, escolher à partida quais setores se apostar, não sei. E depois, sem lhe dizer, por um misto de combinações entre o que disse do projeto Porta e aquilo que disse o Carlos Tavares, sem dizer qual é o conjunto de coisas horizontais e vamos aplicar a todos os setores da economia portuguesa, na lógica que o Carlos Tavares referiu e que o Porta também aplicou. Mas, portanto, na linha do Porta, eu sabia dizer claramente, vocês são doidos para querer acabar com os setores tradicionais.
Só que a resposta que dei de política aos setores sociais não é a mesma que dei, por exemplo, nos moldes, já tinha outro tipo de resposta. Por exemplo, sou capaz de fazer discriminação setorial em termos de alguns instrumentos de política industrial, combinando depois com instrumentos horizontais, como o Carlos Tavares aqui referiu e fortemente tinha. Portanto, esta é a minha resposta, doutor João Costa, às suas preocupações. E acho que há, quer do que o Carlos Tavares disse, quer que eu disse, há um conjunto de instrumentos horizontais de política industrial que, se fossem aplicados, mas a gente melhorava muito toda a economia. E depois há algumas respostas diferenciadas em termos de setores tradicionais, não tradicionais, de clusters tradicionais e clusters não tradicionais. Devo dizer que esse trabalho eu fiz recentemente no grupo de trabalho da Indústria, Energia e Inovação da SEDES, em que no livro da SEDES está lá essa minha visão. O livro que a SEDES fez com os chineses está lá eu e o Todo Bom conseguimos fazer aí uma diferenciação entre setores, classes tradicionais e não tradicionais, nomeadamente políticas industriais, com alguma abordagem setorial. Mas isto não significa que depois que eu saiba dizer de forma eliminada quais os setores que vou escolher. Isso não sei fazer. Sem olhar para eles, e diferenciar entre eles. Mas de forma eliminada à socialista, da planificação estratégica francesa dos anos do século passado, isso que eu aprendi lá no CPI em França, eu não sei fazer. Mas é um debate que eu acho muito, muito interessante. E também concordo que o Porta, a gente fez microeconomia, mas isto num contexto de desígnio estratégico para o país, que era um ministro do governo a apontar isto, e portanto a gente fez um debate estratégico no país como nunca mais voltou a haver, porque a gente conseguiu, como eu expliquei, a dimensão mediática do projeto Porta, conseguiu concitar a população em geral e os especialistas em particular, e a gente nos jornais e a todo lado fez um debate estratégico fabuloso, com alguns tentativas de desígnio para o país. Eu devo dizer que agora na SEDES, no grupo de trabalho de Indústria, Inovação e Energia, em que estou eu, o Carlos Tavares, o Henrique Neto tem todas as sessões dadas na cabeça, apresenta um slide muito simples, que é o desenho estratégico japonês do século passado, que a gente devia voltar a fazer o mesmo. Estou inteiramente de acordo, mas isso implica, não é o governo de forma iluminada a fixar o desenho estratégico, implica uma interação entre o governo e a sociedade portuguesa para fixar é a minha visão das coisas. Isto não é o governo de forma iluminada que sabe fazer. Agora, isso é preciso ter um instrumento, porta ou outro qualquer, para ter dimensão mediática. Porque se a gente não conseguir ter dimensão mediática, a minha experiência governativa diz que é tudo muito bonito, mas se a gente não tem dimensão mediática, não consegue fazer as coisas. Eu, no Ministério, às 5 da tarde, acabava a reunião com os diretores-gerais e altos funcionários, dizendo assim: meus casos, isto é muito bonito, eu agora tenho que ir fazer política. Como é que eu vou explicar isto ao Zé da PME? Como é que eu vou explicar isto ao país? Portanto, era a dimensão mediática de vender o produto que me preocupava, que era a minha função como ministro. Que a função de ministro não é um técnico. O ministro é aquele que intermedia entre a estrutura técnica e o país. É isso que o ministro deve fazer. É claro, mas isso convém ter uma competência técnica, às vezes não há também. Bom, ter uma competência ajuda, mas é preciso perceber isto. E, portanto, isso é preciso fazer e não está a ser feito. Isso, de facto, implicava, como foi chamada a atenção, uma interação entre o público e o privado. Só para terminar, dizer ao engenheiro Joaquim Menezes que os moldes têm tido ciclos, fizemos aquele centro tecnológico dos moldes e ferramentas especiais, que ele teve uma grande interação, também não referi, mas é um também que preocupou, obviamente. Mas é dos tais que eu consigo saber, em termos setoriais, uma diferenciação dos moldes são outros setores, e sei fazer. Agora, dizer quais são os setores que escolho, não sei fazer. Muito bem. E cá está abaixo. Eu faço parte do mesmo clube que também não penso, não sou capaz também e penso que não é hoje a via adequada fazer, digamos, a seleção a priorística dos setores. Se tivéssemos feito isso há uns anos atrás, como o Mira Amaral disse, provavelmente já não tínhamos têxteis e calçado que há uns 20 anos eram considerados como setores desinteressantes, condenados, etc. E, no entanto, eles modernizaram-se e hoje são setores bem competitivos em alguns aspectos. O que nos falta muitas vezes é massa crítica, porque em todos os setores nós encontramos boas empresas e más, como dizem. O problema é que as boas, no nosso caso, julgo que ainda representam uma parte muito pequena da produção eu tinha um gráfico, por acaso saltei, mas se nós virmos a percentagem de vendas para o mercado externo nas empresas, a mediana
se considerarmos todas as empresas da indústria transformadora, que é um setor transacionável por excelência, não é? A mediana da percentagem de vendas para o mercado externo é zero, ou seja, significa que metade das empresas não vende nada para o mercado externo, na indústria transformadora. E o terceiro quartil, que é aos 75%, é o 8%, ou seja, 75% das empresas vendem menos de 8% para o mercado externo. Portanto, não é que não haja empresas boas, não é que nós não tenhamos feito progressos muito bons, são progressos que são muito localizados e que precisam, digamos, de difusão de práticas e sobretudo, dimensão. E isso é uma coisa que eu tenho abordado muito, porque toda a política económica, nós passamos a vida a dizer que precisamos de empresas maiores e vimos no início a disparidade de dimensão das nossas empresas com as outras. E, no entanto, todos os incentivos da política económica estão alinhados para manter as empresas pequenas. Começando pela parte fiscal, em que temos uma originalidade, ou pelo menos há uma pouca normalidade, que é um IRC progressivo. Ou seja, quando uma empresa se torna mais rentável, se torna maior, passa a pagar um IRC maior, portanto paga 21, mas pode chegar a 31,5 se crescer, se tornar maior. Se quiser fazer uma fusão ou uma aquisição, o tratamento fiscal do goodwill é mais desfavorável do que é, por exemplo, aqui ao lado em Espanha. Aliás, é muito difícil saber qual ele é. Experimentem ver o regime do goodwill no código do IRC e eu já vi um paper de uma universidade para discutir a aplicação do regime do goodwill em Portugal. E eu continuo sem saber bem como é que ele é feito. E é este tipo de coisas, de dificultar a vida das empresas, não, de tornar pouco racional, digamos, os incentivos da política, que muitas vezes impede que a produtividade seja maior, que as empresas investam e que investam em capital, que é o que faz falta. Aliás, a produtividade aparente do capital também é muito mais baixa que a da União Europeia. E, portanto, há essa necessidade. Mas já agora, por exemplo, os fundos estruturais também estão desenhados para serem aplicados privilegiadamente a PMEs. Se uma empresa se tornar média, dentro do middle market, não é preciso ser grande, já não tem direito aos fundos estruturais. O crédito bancário tem um ponderador menor para os bancos se for para uma PME, ou seja, os bancos são incentivados a emprestar preferencialmente a PMEs em vez de ser a qualquer uma empresa, em vez de ser às boas simplesmente. Ou seja, uma PME de maior risco pondera menos no balanço do banco para efeitos de capital do que uma média de middle market, uma empresa de middle market de menor risco. Portanto, é por isso que eu tenho feito muita apologia para olharem para as políticas económicas de forma integrada, da política fiscal, da regulação, etc., e eliminarem todas estas inconsistências, todas estas incoerências que tornam a vida mais difícil, porque não basta um empresário querer investir e ter uma boa ideia, etc., pode escolher um bom setor, mas depois chega cá e demora muito mais tempo ou gasta muito mais dinheiro do que um empresário ali ao lado em Espanha ou noutros países que têm uma regulamentação mais eficiente e mais amiga, digamos, do investimento. Muito bem. Passamos agora talvez a um segundo round. Jaime, só uma palavrinha, pode ser? Pode, certamente. Em relação aqui ao que disse o engenheiro Mira Amaral, que no essencial estou de acordo. Aliás, eu considero que o engenheiro Mira Amaral foi um ministro estruturante e estrutural. Há muita coisa hoje no país que o qualificou criadas no tempo dele, designadamente os centros tecnológicos, mas muitos outros organismos. E, portanto, é uma pessoa que continua com uma intervenção muito ativa, muito conhecedor da parte energética no país, que é uma coisa muitíssimo importante e relevante e decisiva para a competitividade da economia. Mas eu queria só dizer o seguinte, eu quando há pouco referi que houvesse não era propriamente haver uma opção política, uma escolha política no sentido de eleger uns setores e menorizar ou desprezar outros. Não era neste sentido, era no sentido de haver um grupo de estudo, de análise, que pudesse dar uma orientação sobre quais são as atividades em que Portugal poderia ser mais competitivo à escala internacional.
Era mais neste sentido, porque Muito bem. isto serviria também de orientador, de indicador para os próprios investidores, porque os investidores muitas vezes também eles próprios precisariam de algum enquadramento a este nível. E eu penso que há no nosso país, e aqui há com certeza pessoas presentes que têm essa capacidade, incluindo o engenheiro Mira Amaral, que poderiam dar um grande contributo para que houvesse, de facto, uma linha de orientação quanto às atividades que seriam mais competitivas à escala internacional, em que Portugal teria vantagens comparadas com outros e em que valeria a pena investir. Era neste sentido que eu colocava Vou aqui. já um comentário sobre isto que eu acho que é muito importante. Ou Sim, seja, como tu gostas, quando ainda estava na banca, quando disse muitas vezes aos meus colaboradores, muitas empresas precisam mais de informação do que de crédito, porque de facto hoje é essencial que haja essa difusão da informação. Portanto, não é dizer para onde é que devem ir, é dar as empresas que no mundo de hoje precisam de ter acesso a todas as fontes de informação. Eu dizia sempre a banca podia ter um papel nisso que não tem, não é? Que também de analisar em informação. E mesmo os organismos públicos, muitas vezes, mais até do que fundos e do que dinheiro, acho que fornecer informação hoje é provavelmente mais relevante. Muito bem. Também posso fazer Pode, uma pode. observação também. Sim, sim, Dr. sim, João mas- Costa, eu percebi a sua lógica, mas como compreendo, eu quis enfatizar para destrunfar aquela ideia de que se escolhiam setores. Fiz teatro e enfatizei. Percebi a sua lógica. Agradeço-lhe as suas palavras, sempre muito simpáticas bem comigo, mas devo dizer o seguinte: a gente antes tinha nos ministérios um gabinete de estudos e planeamento, e depois também havia um gabinete no Ministério das Finanças, depois do plano, que fazia perspectiva económica. Isso tudo desapareceu do Estado português. O Estado português, hoje em dia, não reflete estrategicamente o Estado português, é um zero, é só massa bruta. Não tem... E eu sempre defendi, uma das coisas que eu defendi é o papel do Estado de produzir informação estratégica. Não é para obrigar as empresas a fazer. Tem tipo que está num governo, no Estado membro da União Europeia, a gente tem acesso a um tipo de informação qualificada que o empresário pode não ter. E, portanto, se houvesse gabinete de estudos a sério para fazer perspectiva económica de reflexão estratégica, dava informação muito útil às empresas. Tudo desapareceu, temos o Estado cada vez mais massa bruta. E, portanto, também devo dizer que as próprias universidades oferecem esse trabalho, também, desculpa, franqueza, as confederações empresariais também não fazem. Portanto, não temos think tanks. Está um deserto estratégico completo do país. Vou mesmo mais longe. É isso que está a passar. Temos. Muito bem. Vamos passar então a um segundo round final. Nós temos aqui conosco a Ana Paula Roque, que é também uma conhecida empresária e também gestora e também ligada à AEP. Paula, quer fazer algum comentário, alguma questão? Não sei se está a ouvir. Muito bem. Boa tarde. Eu estava a conduzir e parei agora um bocado. Tenho estado a ouvir com muito interesse. Muito obrigada. E aqui lembro, já agora cabe-me a mim sempre enfatizar o meu setor cerâmico, que contribui com o saldo positivo para a balança comercial e é a quarta maior taxa de cobertura das importações pelas exportações. E normalmente não é muitas vezes referido. Concordo também totalmente com os comentários de Carlos Tavares sobre a questão das não PMEs, as mid-caps, que deveriam ter maiores apoios para não ser uma mid-cap, basta ter mais do que 250 colaboradores, independentemente do volume de negócios, para deixar de ser PME. Também me parece que a imagem de marca de Portugal e a promoção dos produtos nos mercados internacionais deveria ser mais promovida, porque muitas vezes a orientação está demasiado focada para a área industrial e não para a área comercial e marketing. E se nós tivermos produtos maravilhosos dentro da fábrica, mas se não os conseguirmos promover devidamente, não conseguimos gerar o tal valor acrescentado e ter o preço médio igual a outros países. Portanto, acho também que a promoção da marca e dos produtos, quer a nível comercial, quer de marketing, é relevante. Como exemplo, uma PME, se for uma feira, tem 50% dos custos financiados. A mid-cap, se for uma feira, não tem qualquer comparticipação. Se fizermos lojas nos nossos clientes nos mercados internacionais, não temos absolutamente nenhuma comparticipação.
claro que, enfim, no caso da Reviver, claro que avançamos com todas estas ações porque consideramos que são importantes para dinamizar o negócio, mas de facto há aqui uma diferença grande e as mid-caps poderiam funcionar como empresas âncora para promoverem as outras. E isso, por exemplo, nas feiras o governo não promove isso, pelo menos com fundos. Portanto, cada empresa vai por si, as mid-caps. Muito bem, sim, Muito senhor. obrigada. A partir de Bruxelas temos aqui o Francisco Castro, que trabalha no gabinete da comissária Elisa Ferreira e é um conhecido economista. Francisco, quer fazer algum comentário ou alguma questão? Francisco, não sei se nos estás a ouvir. Se às vezes as comunicações não Estava são a as... ouvir, mas demorei algum tempo Muito bem. tirar a pôr o som. Não, depois deste debate, não sei se me estão a ouvir, então. Estamos perfeitamente. Então, boa tarde a todos. Não tenho E muito como a é que está aí o acrescentar. tempo em Acho que Bruxelas, já agora? Está bom o tempo em como? Bruxelas ou não? Está péssimo, está péssimo. Está bem, está bem. Temos um inverno que não termina. Típico Bruxelas. Mas agora vejo o Sacar estava a prazer. Não, acho que há um debate que não se fez ainda, que é a participação das empresas portuguesas nas cadeias de valor europeias e internacionais. A Europa está a fazer finalmente, eu falo a título pessoal, posso dizer essas coisas mais abertamente, está a fazer finalmente um grande esforço de pensar em industrialização, embora os fundos disponíveis sejam limitados, mas muitas vezes nem sequer os fundos é o mais relevante, são as barreiras que têm existido. Também finalmente estamos conscientes de que a dependência que se criou relativamente à China, para quase tudo, à Rússia, para a energia, não é um modelo sustentável. Foram precisas as duas grandes crises, a pandemia e a crise energética, para nos mostrar algo que eu acho que era muito evidente para a maior parte de nós, pelo menos em Portugal. Mas o ponto que queria fazer é exatamente a necessidade das empresas olharem mais para as cadeias de valor que estão a ser devolvidas à Europa, ou que estamos a tentar que sejam devolvidas à Europa e integrarem-se mais. Não se falou ainda muito disso. O que nós temos tentado aqui no gabinete da comissária Elisa Ferreira é pôr no debate, aqui dentro da Comissão e das instituições, a importância de desenvolver exatamente o que vocês estão a dizer, o que se chamou clusters. Há quem não gosta da palavra clusters, eu, como sou uma pessoa do tempo do relatório Porter, gosto muito da palavra, mas que a Europa não pode viver só dos high-techs e fazer Silicon Valley, tem que olhar para as regiões todas. Temos a política de coesão para tentar desenvolver a atividade económica nessas regiões. Há restrições, agora deixem-me só uma parte, as grandes empresas, os regulamentos impedem que os fundos de coesão apoiem as grandes empresas na maior parte dos casos, muito por imposição dos países que são os emissores do instrumento de crédito estrangeiro na Europa, mas isto não é uma imposição da Europa. Nós temos que ter mais presente que estes debates que se fazem na Europa tem que ter a participação ativa de Portugal e das empresas. Isso nem sempre se faz. Por isso, o meu apelo está a acontecer muita coisa na Europa e não tínhamos este debate sem olhar para tudo o que está a passar. Há uma agenda de desenvolvimento de uma série de cadeias de valor estratégicas, mas era importante que países como Portugal pusessem na agenda a necessidade de desenvolver outras cadeias de valores que não são aquelas que aqui são definidas como estratégicas, mas que se mostraram estratégicas na pandemia e noutras crises. Muito bem. Mas Nós fico por aqui, estamos a obrigado. caminhar para o fim, mas pronto, não sei se o Zé Furtado está aqui connosco, mas o Zé Furtado vai falar connosco daqui a 15 dias. Não sei se quer fazer algum comentário breve, Zé. Daqui a 15 dias temos a oportunidade de ouvir. Jaime, eu também queria fazer um comentário sobre Sim, mas faz, Zé, não se ocupe. Ainda vai ter a oportunidade de fazer comentários. Zé Furtado, alguma... Se calhar reservavam para daqui a 15 dias. De facto, aqui foi um processo extremamente rico. Eu tive o privilégio também de participar em alguns grupos de trabalho. Estão aqui duas pessoas que são referências nesse período: o Engenheiro Amaral, com quem comecei a entrar na órbita pública, e o Carlos Tavares, que era presidente do BNU, o Banco das PME. Muito bem. Daqui a 15 dias voltaria ao tema. Muito bem. Luís Alves Sousa, o homem do turismo, quer fazer algum comentário? O turismo também é um setor importante. Alguma nota breve antes de passar ao Carlos Tavares e ao Engenheiro Amaral? Obrigado.
Só dizer que realmente o relatório Porter connosco também foi muito importante, deu uma série de informação e motivação ao setor. Eu lembro-me, isto já foi realmente há 30 anos, mas foi importante até para mudar um bocadinho a imagem pública do turismo. Eh, Enfim, debatemos ainda com vários problemas, mas ficávamos aqui horas a falar. Eh, mas já agora também agradecer ao Dr. Carlos Tavares, enquanto foi Ministro da Economia, que nos deu um apoio importantíssimo, fundamental mesmo, para naquela fase difícil de 2003, 2004, 2000 Muito, e acho que estamos bem. Pronto, de uma forma geral estamos bem. Há diversos problemas, como disse, mas enfim, acho que correu bem. Muito obrigado muito bem. ao Porter e a todos. E ao engenheiro Pronto, Mira Amaral, que também que deu esse apoio nós todo. temos mesmo que terminar, mas o Carlos Oliveira, como teve este É. mérito de ter feito este trabalho que nós agora vamos promover, não sei se também há alguma questão, algum comentário, mas tem que ser Tenho muito aqui breve, um está bem, bónus, Carlos? tenho aqui um bónus. Obrigado, Jaime. Não, é apenas uma pergunta aos nossos dois queridos Certo. oradores. Muito focada em quem é que devem ser os atores principais para a mudança que é necessária. Nós debatemos, e é muito importante debater estrategicamente, o modelo Porter, McKinsey, etc, etc. A impressão com que eu fico é que nós somos mais pensadores do que atores. O que é realmente necessário fazer para sermos mais implementadores, mais experimentadores e implementar mais e temos estes debates recorrentes com os vários modelos e parece que ficamos sempre depois com resultados muito parcos. Muito bem. Gil Amaral, não se importa desta vez que comecemos com o Carlos Tavares, porque ele vai ter que ser mais cedo, certeza, e com depois certeza. passo assim. Carlos Tavares. Muito bem, muito obrigado, Jaime. Aproveito já para me despedir de todos Sim, sim. e Também estamos agradecer a chegar a ao fim. presença, mas só duas notas sobre dois temas que são muito importantes. Um é esta última questão, que é que deve. Eu acho que o importante aqui, de facto, é termos políticas, como eu disse, e para isso é preciso que as pessoas responsáveis pela decisão política tenham um horizonte de médio prazo nas políticas e que haja alguma permanência, constância e, sobretudo, que tratem os problemas estruturais e não apenas o dia a dia. Já sei que isto nem sempre é fácil, mas seria muito importante. E depois ter uma administração pública que seja eficiente a executar as políticas, porque eu tenho dito muitas vezes os governos pensam que fazer uma reforma é equivalente a fazer uma lei. E tem acontecido esse erro muitas vezes no passado. O problema é que às vezes faz-se a lei e depois a administração pública não tem meios de aplicar, não tem capacidade técnica até muitas vezes de aplicar devidamente e o que acontece depois, quando não há resultados da lei, faz-se outra para tentar corrigir ou melhorar aquilo e complica-se ainda mais o sistema. Portanto, esta questão da administração pública, da reforma da administração pública, que está adiada há muitos anos, como se sabe, é essencial dotar a administração pública de capacidade técnica, o que implica ter, por exemplo, dirigentes pagos devidamente para isso. Não é com as atuais remunerações dos diretores gerais que se consegue pessoas com essa capacidade técnica. O outro ponto era o que a Ana Paula e o Francisco referiram por vias diferentes, que é a questão da captação do valor que se produz e que se vende, não é? Nós estamos nas fases da cadeia de valor onde se perde pelo caminho e na comercialização uma boa parte do valor daquilo que se produz. Em tempos, a estimativa que nós tínhamos é que, por exemplo, o têxtil, do valor acrescentado final, só retinha o têxtil e o vestuário cerca de 30% ou 33% do valor acrescentado. E a produtividade mede-se em termos de valor acrescentado, não se mede em termos de quantidade produzida, em termos de valor. E por isso esse aspecto é extremamente relevante e muitas vezes é esquecido, como a Ana Paula disse, e faz muita incidência na parte da produção e muito menos na distribuição, na marca e na captação do valor. Muito obrigado, Jaime, muito obrigado. Jaime Amaral, para terminar. Ok, primeiro aqui vou comentar o Dr. Zé Furtado, no meu tempo do IAPMEI,
foi o grande responsável pelo programa de engenharia financeira do PEDIP, que foi inovador e que foi a referência da União Europeia para depois aplicar isto aos países de leste que tinham acabado de entrar na União Europeia. Mas eu gostaria de falar aqui sobre a questão do Portugal 2030, que deixa só apoio às PMEs. Barrou agora a entrada às midcaps, que se chama ETIs, Entreprise Intermediária, e às grandes. Portanto, isto é um cinismo europeu chocante. Porquê? Porque os alemães franceses não precisam de fundos comunitários, pois o seu próprio orçamento de Estado financia as grandes empresas. E como eles têm tratado e bem de relaxar o esquema de disciplina das ajudas públicas, estão na maior neste momento. O esquema de disciplina das ajudas públicas foi relaxado. E eles depois, pelo seu orçamento de Estado, servem as grandes empresas como estão a fazer, é evidente, na União Europeia neste momento. E nós, um país pequeno, com uma escassez tremenda de empresas de alguma dimensão, o Portugal 2030 barrou a entrada das grandes empresas. E o governo português ficou entusiasmado até ver anunciar a boa nova, vi eu. Isto é inacreditável o que está a passar, da ingenuidade portuguesa nesta matéria. Portanto, qualquer tipo, seja grande ou médio, leva sempre pancada e agora já nem tem acesso aos fundos comunitários. Depois o governo tentou arranjar um regime contratual do investimento que vai dotar não sei com quanto, mas aquilo primeiro que funcione vai tentar, andavam a tentar poupar dinheiro para não ter um regime que apoiasse as grandes empresas com outros fundos. Isto é inacreditável o que está a passar na discriminação das grandes e médias em relação ao discurso das PMEs. Quando as políticas públicas vieram a pegar nas pequenas, torná-las médias e médias, torná-las grandes. Mas o discurso é um discurso piegas de apoiar PMEs, porque há muitas delas, com toda a franqueza, deviam estar no Ministério da Economia, deviam ser objeto do Ministério do Trabalho e Social. Aquilo são unidades de apoio à subsistência de famílias, já são unidades económicas. Há muitas delas aí no país. E, portanto, não deviam estar no Ministério da Economia. É outra realidade, é uma realidade social. E andamos neste país das fantasias e os problemas não se resolvem, depois queixam-se com empresas de pequeníssima dimensão, que a produtividade em tempos macro também seja baixa. Eu aqui há tempos, aqui há uns anos, contava na moda a indústria 4.0, agora a inteligência artificial está na moda. A Associação Empresarial de Santarém pediu-me para eu explicar o modelo da indústria 4.0 às PMEs do Distrito de Santarém. E havia um tipo que dizia, mas eu preciso é fazer um sitezinho na internet que eu nem sequer tenho. E eu, mas isto, o programa que o governo tem é pedir é a indústria 4.0 que o senhor quer fazer. Isto é a indústria 2.0, nem sequer é a indústria 3.0, mas como não há outro programa, vamos tentar meter. E ele conversar, eu nem tenho dinheiro para fazer um site, é tão pequenino, nem tinha dinheiro para isto. Portanto, já tinha aqui um conjunto de pequeníssimas empresas que não vão a lado nenhum, não se favorece a fusão e concentração, e depois está-se a discriminar nas médias e grandes, quando os índices de produtividade das grandes empresas em Portugal estão-se a aproximar da média europeia já. É claro, depois tem um pequeno pormenor que eu aqui levanto, mas sem ser em público, que é o seguinte, é que nas grandes empresas portuguesas os seus gestores já ganham ordenados, às vezes superiores aos europeus ou americanos, estão na maior. Como o custo de vida em Portugal é menor do que nesses países, eles estão com um salário em termos de paridade de compra fabuloso. Depois abaixo, engenheiros e técnicos já não é a mesma coisa, mas as grandes empresas já estão neste momento com produtividades próximas dos europeus, o que mostra que o problema não é congénito dos portugueses. O problema é a dimensão que temos aqui. E mais uma vez, prestaram mau serviço, foi barrada a entrada às poucas empresas que temos de alguma dimensão ao Portugal 2030. Isto é perfeitamente chocante. Muito bem. José Amaral, o Carlos Tavares já teve que sair. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Espero que tenham gostado desta sessão. Acho que foi uma sessão muito positiva. Levamos daqui, além das lições que nos foram dadas, este belíssimo trabalho que o Carlos Oliveira nos deu e que vai ser agora divulgado. Espero que sejam. Amanhã vamos ter uma outra sessão, excepcionalmente, que nos vai trazer aqui 3 gestores de sucesso que estão a trabalhar fora de Portugal e vamos falar sobre talento. Muito obrigado a todos e continuação do bom dia, está bem? Muito obrigado. E hoje, boa tarde, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Gerente. Foi um gosto. Obrigado pela atenção. Obrigado.